Oi, gente. A gente vai continuando com nossas discussões, analisando os nossos materiais e dessa vez a gente vai fazer um compilado de informações para que a gente consiga fechar os materiais do bimestre. Porque aí nas nossas próximas aulas eu pretendo discutir com vocês a sociedade colonial, que é um aspecto muito importante para a gente entender, ver a questão da ação das ordens religiosas, a questão dos povos escravizados aqui na América e outros elementos. A questão da cana-de-açúcar, claro, também é importante a gente estar citando. Tá? Então hoje a gente vai tentar amarrar aqui essa questão da colonização, falando um pouquinho de como foi as ações francesas, holandesas e inglesas na América como um todo. Não é nada de outro mundo, a gente vai ser bem objetivo aqui nessas análises. E a gente começa já com os franceses. Porque o que acontece? Comparando com Portugal e Espanha, os franceses eles vão iniciar o processo de colonização de maneira muito tardia. Isso vai fazer com que os territórios da América já tinham sido praticamente muito bem divididos ali entre ingleses, ou perdão, entre espanhóis e portugueses. Tanto que Francisco I da França ele ironizava o Tratado de Tordesilhas questionando, querendo saber onde é que estava o testamento de Adão que determinava que as terras da América pertenciam a Portugal e Espanha. Isso era um dos pontos que se via. Mas mesmo assim, a América ela era bombardeada, mesmo já tendo essa colonização portuguesa e espanhola acontecendo, a costa, o litoral da América, ele era bombardeado por incursões, por tentativa de corsários franceses e de outros navegadores de tentar manter relações com os povos nativos, tentar gradativamente conquistar áreas ali na América. Então, a França, ela, mesmo não participando desde o início do processo de colonização, anos depois, ela vai tentar de alguma maneira conseguir manter boas relações com com os nativos da região e assim estabelecer áreas comerciais. E isso vai funcionar em alguns momentos na região da América Portuguesa. Um desses casos é o que a gente vai chamar de França Antártica, que vai ter início ali no século XVI, por volta do ano de 1555, quando os franceses vão conseguir manter boas relações com os nativos da região da atual região do Rio de Janeiro, e a partir daí eles começam um projeto de colonização, trazendo para cá religiosos, trazendo para cá, como posso colocar para vocês, navegantes, pessoas que vão trabalhar com comércio, vão dar prosseguimento à exploração do pau-brasil e tantas outras coisas ali na região da Baía do Guanabara. Essa tentativa vai ficar sendo chamada, né, historicamente falando, de França Antártica, essa primeira tentativa dos franceses de estabelecer colônias aqui na América. Tá? Não vai dar certo, não vai fluir, essa colonização ela vai ser abafada. Mendes Sá, que na época era governador geral, vai conseguir expulsar os franceses e colocar um fim, assim, colocar um ponto nessas tentativas francesas de colonização. Agora, claro, os franceses só vão conseguir entrar nessa região e tentar estabelecer por conta das relações que eles fizeram com os nativos. E da mesma forma também os portugueses só vão conseguir colocar para fora os franceses por conta do contato que eles tinham ali com como posso falar para vocês, com os nativos também, as tropas de flecheiros que vão agir naquela região. Tá? Quando eles saem dali, os franceses vão ter aquela tentativa frustrada, eles não vão persistir, só que tempo depois eles vão tentar no Maranhão. Né? Eles vão ter alguns problemas, tá? Ou melhor, se a gente colocar uma análise geral, eles vão ter alguns problemas administrativos no começo, mas com o tempo eles vão se adequando. Então, no geral, vão ser menos problemas comparados à França Antártica. E eles vão conseguir fundar a cidade de São Luís. Só que a França, ela percebe que vai ter alguns problemas com essa colonização, porque não era uma área tão atrativa como era a região da Baía de Guanabara. Então muitos investidores eles pulam fora do projeto e depois os brasileiros mais uma vez, ou melhor, né, as forças do governo geral vão conseguir expulsar eles em 1615. Só que fica de lembrança ali as estruturas da região de São Luís do Maranhão.
Uma coisa importante aqui que vale a pena a gente falar também da França Antártica, que eu acabei passando batido, é que ela vai cair, vai se enfraquecer muito por conta de algumas dissidências religiosas. Existia uma mescla ali de católicos e calvinistas. As divergências que existiam entre eles causavam um certo atrito que impossibilitou que o processo fosse para frente de uma maneira mais fluida. Na França equinocial, que já foi na região do Maranhão, as coisas fluíram um pouco melhor porque aquela área era formada por uma maioria de franceses católicos. Inclusive a rainha da França naquela época era católica e pede que aquela região receba o nome de São Luís. Mas outra coisa também que a gente precisa entender é, mesmo não conseguindo se estabelecer na região da América do Sul, mais precisamente na região onde a gente hoje chama de Brasil, porque na América do Sul eles vão tentar em outros momentos, tá? Os franceses eles vão conseguir manter colônias na América do Norte e em algumas regiões da América Central. No caso da América do Norte, a gente tem o Canadá, o Quebec, regiões dos Estados Unidos, da Louisiana e muitas outras colônias francesas, o Haiti, tá? E nessa região a cana-de-açúcar ela vai ser muito explorada. Até a gente ter as revoltas de São Domingos e no caso das colônias na América do Norte, a Guerra dos Sete Anos, que vai fazer com que os franceses percam muito das suas regiões, tá? Outra questão também são os holandeses, que também vão ter que estabelecer colônia aqui. No século XVI, Filipe II era o rei da Espanha. E ele também governava sobre a região dos Países Baixos, que hoje a gente entende como sendo a Holanda e a Bélgica. Nessa região da Holanda, a grande maioria de pessoas que habitavam ali eram protestantes, mas voltados para o puritanismo. Essa era a grande massa. E a Espanha era um estado católico, tanto que os processos de colonização que a gente vai ver aqui, a catequese vai ser uma das pautas, uma das coisas que vai ser colocada para frente. Então, nessa região de maioria protestante, que sempre vivia sob certa pressão espanhola, causava um certo dissabor, além, claro, das altas cobranças de impostos que eram exercidas para financiar o processo de colonização. Em algum momento da história, toda essa situação vai causar um racha, e aí os holandeses vão começar a lutar para conseguir se tornar independentes do domínio espanhol. E aí, depois de algum tempo de luta, surge assim a Holanda. A Holanda se separa da Espanha e se torna independente, e a partir daí ela começa também a lutar para conseguir os seus recursos. Uma coisa importante é que a Holanda ela sempre foi um bom parceiro comercial do Brasil. Vou falar Brasil aqui, mas entendam-se, leiam-se portugueses e América Portuguesa. Então os holandeses sempre manteram boas relações. Só que vai acontecer um probleminha específico que vai causar algumas dificuldades para que essas relações econômicas elas consigam se perpetuar. Henrique da Casa de Avis ele vai morrer em 1580. E o problema é que ele não deixa nenhum herdeiro para dar continuidade ao seu governo. Felipe II, que era rei da Espanha, ele era primo, se eu não me engano, eu sei que ele era familiar direto de Dom Henrique. E aí ele vai entrar na disputa pelo trono de Portugal e ele ganha. E aí a gente começa a ver um processo que a gente vai chamar de União Ibérica, que quando a Casa Real da Espanha e de Portugal se unem se tornando uma coisa só. Esse período da história vai ficar sendo chamado de União Ibérica, que vai durar de 1580 até 1640, quando Dom João IV de Portugal ele toma o poder de volta e aí essas coroas elas se separam novamente. Tá? Mas aí a gente está falando de um período que vai durar 60 anos, chamado de União Ibérica. Qual é a problemática da União Ibérica? Felipe II, a partir dele, vai proibir as colônias portuguesas de manterem relações comerciais com os holandeses. Vendo isso e tentando burlar a situação, os holandeses vão criar em 1621, para que assim eles consigam lucrar, a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa privada, incentivada pelo governo, que tinha como objetivo conseguir lucro com as colônias portuguesas e espanholas na América. Então eles estavam um pouco se lixando para o Tratado de Tordesilhas, o que eles queriam era lucrar. E para conseguir lucrar com o comércio de açúcar, eles vão decidir invadir as colônias portuguesas na América. A gente tem duas tentativas. Uma em 1624, na região da Bahia, e depois em 1630, na região de Pernambuco, que é a que vai se manter firme até 1654, que já é um tempo certo, é um tempo longo de domínio. Ciro Flamarinho Cardoso, eu acredito que você tenha sido esse autor,
acredito não, certeza. Se o Flamarion Cardoso, ele tem um material que ele comenta sobre essa questão. O que seria melhor, aqui de ser na colônia holandesa ou portuguesa na América. Então, a gente tem essas análises aqui, tá? Enfim, quase no mesmo tempo também, os holandeses eles vão tentar dominar regiões que eram colônias portuguesas na África, como São Jorge da Mina, tá? E tantas outras, e São Paulo de Luanda. Qual era o objetivo disso? Lucrar com o comércio de escravos também, além do comércio do açúcar. No caso da primeira tentativa de 1624, os holandeses eles vão conseguir dominar a região com certa facilidade, só que eles não vão conseguir se estabelecer na região por causa das guerras de emboscada. A turma que morava na região de Salvador se escondia. Quando as forças holandesas apareciam, eles levavam alguns ataques e isso ia minando a manutenção do governo ali. Só que depois algumas tropas espanholas acabaram vindo com um contingente de mais ou menos 12 mil homens e vai fazer com que os holandeses eles saiam de Salvador um ano depois, em 1625. Mas só que eles não desistem. E aí chega o ano de 1630, tá? E os holandeses vão fazer um novo ataque. Só que dessa vez vai dar certo e eles vão conseguir se manter em Pernambuco, que era o maior produtor de açúcar da época. As regiões de Recife foram conquistadas, tá? E as pessoas que viviam naquela região vão fugir para áreas mais internas, mais do interior, como é o caso do governador Matias de Albuquerque, que criou o Arraial do Bom Jesus para tentar combater os holandeses. Depois de um tempo, os holandeses também vão conseguir dominar aquela região e estabelecer seus domínios ali. Em 1637, os holandeses vão mandar para o Brasil o conde João Maurício de Nassau para tentar manter a administração colonial certinha. Nassau ele vai tomar algumas medidas que vão ser muito benéficas, tanto que muitos fazendeiros vão gostar dessa época. Como, por exemplo, ele vai possibilitar empréstimos a senhores de engenho para que eles investissem na produção e na compra de escravos também. Tá? Nassau ele vai permitir uma liberdade de culto, tanto católicos como protestantes, tá? E judeus também, e ele vai melhorar o cenário urbano com várias obras públicas. Nassau ele vai ter a preocupação de registrar as coisas que ele vai vivenciar na colônia. Tanto que ele vai trazer para cá vários pintores. Um dos principais é Franz Post. Você dá para encontrar várias obras de Franz Post lá no Brenan. Eu tive a oportunidade de ir lá uma vez, mas o maior acervo mesmo de obras de Brenan se encontra no Brasil, fora outras que devem ter na Europa, e que retratam muito bem a vida na colônia. Tá? Enfim, por volta de 1640, os portugueses vão conseguir sair desse domínio espanhol, acaba esse período da União Ibérica e Dom João IV ele se torna o rei de Portugal. E ele assina um tratado de paz com os holandeses por 10 anos. Qual era o objetivo desse tratado de paz? Permitir que Portugal se reerguesse economicamente depois desse domínio espanhol tão longo. Em 44, a Companhia das Índias Ocidentais, que foi criada pelos holandeses, vai exigir que Nassau cobre os impostos atrasados de todos aqueles senhores de engenho que estavam lá. Nassau sente a pressão e vai embora, e a companhia passou a roubar dos senhores de engenho escravo, terra, posses para tentar cobrir os gastos. Esses senhores começaram a ficar indignados e vão começar a se organizar contra o domínio holandês. E aí a gente chega no ano de 1645, quando a gente tem início a insurreição pernambucana, que vai ser caracterizada pela luta dos brasileiros contra os holandeses. É importante nessa época a gente ver isso, porque para muitas pessoas tem aquela ideia da origem do exército brasileiro, ou a ideia de que a ideia de Brasil surgiu na luta contra os holandeses. Porque existiam tropas, tanto de indígenas, como era o caso das tropas chefiadas por Henrique Camarão, que era nativo, quanto o terço dos Henriques, né? Ou melhor, né? As tropas de negros também. E tantas outras forças militares que vão estar lutando contra os holandeses. O governo português vai mandar tropas para cá, isso tempos depois, e os holandeses não vão resistir e vão se retirar daqui em 1654. Então os holandeses vão passar um bom tempo aqui na América, até serem expulsos. Eu deixo para vocês essa sugestão de vídeo, do canal Nerdologia,
É um material muito bem explicadinho também, quem tiver interesse. Quando os holandeses saem do Nordeste, eles vão para regiões das Antilhas. E aí eles começam a investir no comércio do açúcar mesmo para conflitar com Pernambuco. Na metade do século XVII, isso vai acabar gerando algumas crises e o preço do açúcar ele fica um pouco abalado. Tá? O preço do açúcar começa a cair. E os donos de engenho de Olinda vão continuar investindo e aí a gente tem a chamada Guerra dos Mascates, que vem um pouquinho depois. O que a gente precisa entender é que os holandeses vão continuar tentando e mantendo relações comerciais em outros pontos. E aqui a gente chega nos ingleses, que eu não vou me atentar muito a falar sobre a colonização inglesa na América, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: a colonização inglesa ela vai ser realmente bem tardia, vai acontecer bem depois, e ela vai se concentrar mais no norte da América, principalmente onde hoje a gente entende como sendo a região dos Estados Unidos. Quem vai financiar? Diferente de outros projetos coloniais, que em sua grande maioria aconteciam por uma ação governamental, as colônias inglesas, durante muito tempo, elas vão ter como princípio a iniciativa privada, principalmente por grupos protestantes que vão estar fugindo da Inglaterra por causa das perseguições causadas pela igreja anglicana que se existia lá. Então, depois disso, depois desses conflitos que vão estar existindo, gradativamente a colonização inglesa ela vai se estruturando. E aí a gente tem até a formação das 13 colônias. As colônias do norte, que vão ter uma preocupação com a multicultura, a policultura, diferentes plantios, e as colônias do sul muito parecidas com o que a gente via na América Portuguesa, com o uso de mão de obra escrava e tantas outras situações, tá? A gente tem esse mapa mental, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, trabalha bem essa questão das incursões inglesas na América e a formação das 13 colônias. E aqui uma atividadezinha para vocês, coisa pouca, tá? Vai ser para vocês fazerem uma pequena pesquisazinha, nada demais. E até mais. Valeu!